A oração, ela serve para você falar de todo defeito, de toda deficiência espiritual que você conseguiu visualizar em você. Isso, né? A palavra de Deus é um espelho. E esse espelho vai fazer com que você enxergue seus defeitos, as suas deficiências espirituais, aquilo que você ainda tem consciência de que é um dedo do inimigo em sua vida e uma prisão espiritual que ainda você não conseguiu se libertar. Na oração, você consegue comunicar-se com Deus e pedir para Ele que Ele corrija isso, né? A oração é a comunicação. A palavra é o retorno de uma resposta de Deus sobre o que você orou. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e fins que você não sabe. Como é que funciona? É a rotação. Eu oro a Deus e Ele me responde. Eu oro a Deus e Ele me responde. Aí entra uma outra coisa também nessa analogia que eu estou falando. Entra a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo em fazer com que você enxergue esses defeitos, essas deficiências espirituais que você ainda tem quando você aceitou Jesus. Quando você aceitou Jesus, você começou em sua vida um processo de regeneração. Esse processo demora, não é de um dia para o outro. Jesus já estava há 3 anos e meio de ensinamento com os discípulos e ainda chegou para Pedro e disse: olha, quando você se converter, confirma a teus irmãos. Ele não era convertido ainda. Pedro não era convertido. Isso já depois de Jesus indo para a cruz, morreu, o 3º dia ressuscitou e apareceu a ele para dizer: Pedro, tu me amas? Ele: sim, eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. E disse para ele: ó, quando você se converter, confirma teus irmãos. Ele não era convertido. Ele não era ainda totalmente, tinha alguma coisa ali que tinha que ser tirado. E é na oração que você vai dizer para Deus. Ele já sabe. Deus já sabe que precisa ser tirado em você. Mas é você que tem que pedir a Deus isso. Aí onde entra o processo de conversão, converter-se a Deus, que é a conversão, e de regeneração. O que é regenerar? Um neném, ele não peca. Ele nasceu e nunca pecou. A partir do momento que ele começa a falar e entender, aí ele vai começar a pecar. O que é a regeneração? É tirar todo o vício do pecado, a mentalidade em querer pecar e o pensamento em querer pecar com as coisas deste mundo. Quando você começa a entender quem é você diante de Deus e enxerga toda a sua deficiência espiritual, isso por meio da palavra, que é um espelho, você lê a palavra, percebe: eita, isso está errado em mim, eita, eu ainda estou preso nisso ainda, preciso largar isso, né? Aí é um cigarro, um vício de prostituição, qualquer outra coisa que possa estar prendendo você ainda ao inimigo. Então o que é que você vai fazer? Você vai orar a Deus, pedir que Ele tire isso de você e aguardar a resposta dele, que é por meio da palavra dele. O homem só consegue ter essa mudança em sua vida quando ele tem consciência de seus erros.
Davi ouviu uma palavra do profeta, né? Não, alguém tinha várias ovelhas, aí uma pessoa só tinha uma ovelha só. Ele foi, pegou a ovelha daquele cara lá e só tinha uma. Aí Davi disse, não, esse cara é digno de morte. Aí esse cara é você, Davi. Davi imediatamente reconheceu que estava errado e pediu perdão a Deus. Aí a diferença de um homem de Deus para um homem que não tem consciência, que é o caso de Saul. Então você vê que a consciência de seus erros, Davi chega assim, renova em mim o espírito reto, né? Não retire de mim o teu Espírito Santo, no Salmo 51. Ali ele está orando, pedindo a correção de seus erros, das suas deficiências espirituais. É exatamente isso que vai fazer o homem se converter. Quando você tiver consciência de quem você é diante de Deus e começar a pedir a correção por parte de Deus, naquilo que Ele fez você perceber, o próprio Deus fez você perceber pelo Espírito Santo e pela palavra dele. Então isso vai fazer com que você peça a Deus uma mudança e pedir a Deus uma mudança sobre seus erros. Isso é se converter a Deus. Esse processo é doloroso e demorado, não é de um dia para o outro. Não existe converter-se a Deus de um dia para o outro, porque isso vai trabalhar com sua mente, com seu coração. Você vai começar a organizar a sua mente, seu coração, por meio da palavra, dos ensinamentos de Deus, e isso é doloroso. Tirar o que você já está habituado a fazer e colocar uma coisa nova em sua mente e seu coração, isso não é tão fácil, amigo. Sabe por quê? Olha só. Paulo disse assim: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quando ele disse isso, ele percebeu que as vontades dele e a vida dele e a direção do seu agir, do seu reagir, não mais pertencia a ele, depois que ele teve consciência de que Deus tem que ser o centro do seu agir e do seu reagir, na renovação espiritual que o Espírito Santo concede por meio do lavar regenerador da palavra de Deus, pela palavra de Deus, referência a Tito 3:5 e Efésios 5:25, 26, 27. Para você ver essa expressão que eu acabei de falar, a renovação do Espírito Santo e o lavar regenerador, que é pela palavra de Deus. Então, isso é doloroso e não é de um dia para o outro. Jesus estava com 3 anos e meio com Pedro e ele não tinha se convertido. E disse para ele: quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Então, isso tem um começo e tem um fim. Ele disse: eu vou aperfeiçoar o trabalho que eu comecei em sua vida. Então, esse aperfeiçoamento são várias renovações espirituais que o próprio Espírito Santo vai realizar na vida de um homem que já aceitou Jesus, mas ainda não está convertido, mediante a leitura, o ensinamento e os conselhos que a palavra de Deus nos proporciona. Ele deu um conselho na palavra, aí o Espírito Santo, coloquei esse conselho nessa cachola aqui, hein? E isso é a renovação espiritual, né? Que está lá em Tito 3:5. Então, essa renovação espiritual na minha mente, né? Romanos 12 também fala sobre isso, né? Não se conforme com esse mundo, mas deixar-vos ser transformado pela renovação da sua mente. É exatamente o trabalho do Espírito Santo, é renovar na mente e no coração do vaso de Deus o conselho que a palavra lhe deu, aquilo que a instrução, o ensinamento da palavra. Você leu, você ouviu a pregação, agora falta você ser renovado, e isso está expresso em Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Não é a palavra que você escondeu, é o conselho da palavra, o entendimento da palavra que você entendeu ao ler a palavra, ela foi para o seu coração, guardado como um tesouro. Então isso é todo um processo de regeneração, de converter-se a Deus e de transformação profunda da palavra de Deus.
Em 3 minutos não daria para falar isso para você. Por isso está em 10 minutos. Mas quem quiser ouvir um bom ensinamento vai ficar os 10 minutos e ainda vai passar um pouco ainda. Também que ainda não terminei. Então, a renovação espiritual por parte do Espírito Santo, a regeneração, lavar regenerador da palavra de Deus, isso proporciona com que você seja alcançado e mudado, a imagem conforme a semelhança de Deus. Isso começa quando você ora a Deus pedindo a mudança em sua vida. Deus, me muda, me transforma. Tu tira essas coisas imundas da minha mente e do meu coração. Essa oração é uma oração de quem quer se converter a Deus. Se você não pedir a Deus uma mudança, então esse processo não vai começar em sua vida. E ele demora. Começa com o clama-me e responder-te e anunciar-te grandes coisas e firmes que tu não sabes. Amém? Pega essa palavra, medite nela, veja na sua Bíblia, acompanha as referências que eu dei e se converta ao Deus vivo. Amém? A paz do Senhor.